Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alessandro Casado, eu sou gerente de projetos da Iman Consultoria e queria compartilhar com vocês hoje aqui, né, uma ferramenta que a gente utiliza muito no desenvolvimento, né, dos nossos projetos de layout, planos diretores, que é o método SLP, desenvolvido pelo Richard Mutter, né, que é um planejamento sistemático de layouts. Vamos falar um pouquinho então sobre essa ferramenta e alguns pontos importantes no desenvolvimento de um projeto, de um plano diretor, né? Então, antes da gente entrar na ferramenta em si, eu queria comentar com vocês alguns pontos importantes aqui, né? Então, o primeiro deles, quando a gente vai desenvolver um projeto de um plano diretor, um layout de uma maneira geral, né? É pensar que esse nosso trabalho ele não é feito para atender só essa necessidade atual, né? Pelo menos não na maioria das vezes, né? Então, quando a gente vai fazer um plano diretor, por exemplo, eu estou pensando que esse meu plano diretor, em função de todas as análises, todo o custo, né, envolvido na construção, né, ou na adequação, né, ele deve atender um horizonte mais longo possível, né? Então a gente sempre fala de no mínimo, né, 5 ou até 10 anos. Né? A gente sabe que muitas vezes é difícil ter essa visão, né, do que vai acontecer daqui a 10 anos, né, mas nesse momento aqui, a gente não precisa ter informação detalhada, a gente precisa ter informação, pelo menos, é um norte, né, um rumo. Né? Nos próximos 10 anos a empresa pretende se manter, né, nesse mesmo tamanho, ela pretende ampliar, quais linhas vão ser ampliadas, né? Por quê? Porque isso vai me facilitar, né, vai me proporcionar a condição de prever futuras áreas de ampliação também. Né? Então eu tenho que pensar no meu layout que atenda hoje, mas que me permita ampliações para atender o futuro também. Né? Ele tem que atender até um certo horizonte e a partir dali prever ampliações. Outro ponto importantíssimo é com relação à integração das áreas. Né? Então, dentro do meu layout, o posicionamento adequado tem que me permitir uma boa integração das áreas com relação aos recursos utilizados, equipamentos, os fluxos de materiais, as pessoas. Né? Deve permitir também o que? No dia a dia, durante a operação, deve me garantir as mínimas distâncias percorridas. Então, um bom layout, onde eu fiz uma boa análise de fluxo, né, e entendi bem a necessidade de proximidade das áreas, as áreas com maiores intensidades de fluxo vão estar próximas. Né? Então, as áreas onde eu tenho muita movimentação, estando próximas, eu acabo reduzindo também, né, a distância percorrida no final do período, do dia, do mês, do ano. Né? E por consequência, reduzindo os meus lead times e reduzindo os custos, né, relacionados a esse deslocamento, a esse transporte de material. Outro ponto importantíssimo, até senão eu não conseguiria atingir essa distância mínima percorrida, né, é entender e obedecer, né, os fluxos das operações. Né? É, é, o entendimento adequado dos fluxos das operações é que vai me permitir tanto conseguir esse arranjo que vai me proporcionar a menor distância percorrida, mas também evitar que ocorra o quê? Contrafluxos desnecessários, né, ou até cruzamentos indesejáveis ou perigosos. Então, o entendimento e a obediência dos fluxos é fundamental. Né? Outro ponto importantíssimo é entender, né, e ocupar da melhor maneira possível as três dimensões do meu espaço disponíveis. Né? Lembrando que o posicionamento da área vai me garantir, né, uma boa ocupação do espaço disponível, o posicionamento das áreas. Mas eu preciso ocupar também os pés direitos que eu tenho disponível em função das características de cada área, e que são diferentes. Né? Áreas administrativas têm características e necessidades diferentes das áreas produtivas e das áreas de armazenagem também. Tá? Então, para cada área, garantir a utilização adequada, né, a melhor utilização do pé direito. Outro ponto importantíssimo no nosso layout, além de eu garantir ali, né, as menores distâncias, garantir a boa produtividade, é eu garantir a satisfação de quem opera, de quem trabalha, e a segurança, né, satisfação e segurança na operação. Né? Então, às vezes você vê em função aí de uma melhor ocupação, o pessoal colocando condições ali que ou seriam muito desgastantes ou que geram risco de segurança. Né? Então, se você criar uma condição muito desgastante, aquele ganho que você teve naquela ocupação, ou naquela proximidade, talvez vai se perder em função de uma fadiga que vai gerar, ou pior ainda, né, de um acidente que possa ocorrer na sua operação. Tá? Então, em primeiro lugar, sempre a segurança, né, e a condição adequada de operação. Tá? E outro ponto aí, fechando aí, é com relação à flexibilidade. Hoje, comentou no primeiro tópico, né, o meu layout tem que atender até um certo futuro, mas a partir dali, muito provavelmente, eu vou precisar fazer novas expansões. Né? Então, o meu layout tem que estar flexível tanto para troca de equipamentos, né, para troca de tecnologia, ou para adequação ou expansão de novas áreas. Tá? Então, sempre pensar que ocupar o prédio, a área agora, mas pensando em como seriam ocupações futuras também. Né?
Quando a gente fala lá com relação à identificação dos posicionamentos das áreas, né, geralmente a gente usa ferramentas que permitam a gente avaliar, por exemplo, as intensidades de fluxo. Né? Quando eu estou falando lá de um layout onde eu tenho principalmente, né, onde o principal critério são as movimentações de materiais, então um layout lá de fabricação em fabricação em massa, ou fabricação de grandes itens, né, itens difíceis de locomover, né? Então, em função da quantidade ou das características dos materiais, o fluxo ou a intensidade dos fluxos de materiais acaba sendo o ponto mais importante. Mas muitas vezes no dia a dia acontece que além dessas condições, né, dessas condições ligadas ao fluxo de materiais, eu acabo tendo outros fluxos ou outros critérios que devem ser considerados. Né? Então, por exemplo, além dos fluxos de materiais, eu posso ter que considerar, por exemplo, condições de risco, né? Condições de contaminação. Né? E quando eu preciso englobar essas outras análises, a ferramenta da carta de paro ou da carta de processo, que são ferramentas aí que medem basicamente exclusivamente a intensidade de fluxo, não me permite fazer esse tipo de observação. Né? Então a gente acaba sendo obrigado a utilizar uma ferramenta um pouquinho mais completa, vamos dizer assim, né? Que é o diagrama de relacionamento, que ele me permite, além de contemplar as necessidades aí em função de fluxos, mas outras necessidades em função de compartilhamento de recursos, em função de riscos, né? Ou qualquer outro critério que eu necessite incrementar. Então muitas vezes a gente acaba complementando, né? Eu uso os diagramas, né, as cartas de paro ou de multiprocesso para identificar a necessidade de relacionamento aonde a intensidade de fluxo é mais importante, e eu complemento essa informação no diagrama de relacionamento com outros critérios. Né? Vamos ver um exemplo que eu acho que vai ficar um pouquinho mais fácil. Né? Vamos falar um pouquinho aqui então, como é que, de onde veio essa metodologia. Né? Então eu já tinha comentado, o autor dessa metodologia é o Richard Mutter, né? O IMAN já tem parceria com ele desde a década de 80, né? E aplicando essa metodologia com sucesso em todos os nossos projetos de layout. Né? E ela divide basicamente as etapas do desenvolvimento do projeto em fases, né? Partindo do macro para o micro. Né? Vamos dar uma olhadinha aqui de quais são essas fases. Né? Aqui eu tenho uma ilustração gráfica que ajuda a gente a enxergar um pouco mais. Né? Então a primeira etapa do projeto que ele fala aqui é justamente a gente montar o nosso diagrama de relação das áreas. É onde eu vou entender a necessidade de uma área estar próxima da outra em função de vários critérios. Pode ser intensidade de fluxo, pode ser compartilhamento de recursos, né? Pode ser riscos, né, envolvidos. Então essa é a primeira etapa. A etapa 2, que na verdade chama de etapa 2, mas acaba nascendo junto, ali meio em paralelo, onde eu vou preencher aqui essa minha carta de necessidades, né, e características físicas das áreas. Então, no diagrama de relação eu identifico a necessidade de uma área estar próxima da outra, e na minha carta de características aqui, eu vou dizer qual que é o tamanho dessa área, o que ela precisa, né? Juntando essas duas informações, vou partir para a etapa 3, né, que ele chama aqui de diagrama de ligação das atividades. Então, com base naquela informação de quando eu disse lá que qual área deve estar próxima da outra, eu vou transformar essa informação agora em linhas, né, com espessuras diferentes, vou começar a posicionar essas áreas de uma maneira a obter o melhor fluxo. Nesse momento eu não estou preocupado ainda com o meu terreno, só estou buscando o melhor posicionamento. Né? Aí sim eu vou passar para a etapa 4, é onde eu vou tentar adequar esse melhor fluxo que eu atendi na etapa 3 dentro de um terreno disponível, né, dentro de uma área disponível. Que aí vai ser o meu primeiro esboço do layout, ou seja, o meu block layout. Né? Então nessa etapa a sugestão dele, né, é que a gente crie algumas alternativas, então até porque é difícil, seria muita pretensão de achar que a primeira alternativa nossa seria a melhor. Né? Então a gente cria algumas alternativas, na etapa 5 a gente faz a comparação, né, o comparativo dessas alternativas. E na etapa 6, né, a etapa que foi escolhida na etapa 5 é que vai ser detalhada. Então a gente partiu lá da identificação das necessidades de proximidades, né, e só na última etapa, lá no finalzinho, é que eu vou fazer o detalhamento. Então sempre do macro para o micro. Né? Então essa é uma visão geral aqui do que a metodologia prega. Explicando aqui um pouquinho cada etapa, né, da metodologia, a primeira etapa, que é o diagrama de relações, na verdade é esse diagrama, né, em formato de triângulo, que me permite avaliar a proximidade de cada área. Como que eu faço isso? A gente perceber que cada área listada aqui na minha esquerda, né, ela tem uma diagonal, subindo ou descendo. Né? E a necessidade de proximidade dessa área com a outra é justamente onde cruzam as diagonais.
Então, por exemplo, qual a necessidade de proximidade, por exemplo, da puncionadeira com qualquer área? Vou pegar a diagonal que desce da puncionadeira aqui, né? E onde ela cruzar com a área que eu quero avaliar, eu vou preencher a necessidade de proximidade. Então, por exemplo, a puncionadeira com estoque de inflamáveis aqui, né? A diagonal que vem da puncionadeira com a diagonal que vem aqui do estoque de inflamáveis, nesse campo eu vou preencher qual é a importância. Se não tiver nenhum fluxo de materiais, não tiver nenhuma restrição, eu posso colocar aqui U, né, que é sem importância. Então, a informação que eu vou colocar aqui, com relação à proximidade, ela está aqui nessa legenda do lado. Então, itens que têm grande importância de estar próximo, né, que é extremamente importante, vai ser A. E aí ele vai decaindo, né, A, E, I, O, U, conforme essa importância. Então o item A é extremamente importante estar próximo, e o item U não tem importância nenhuma, não tem nenhuma ligação, não tem fluxo, não tem compartilhamento de pessoas, de recursos, nem nada. Né? E eu posso ter também o X é o não desejável. Né? Independente de eu ter ou não algum fluxo, algum compartilhamento, eu posso ter áreas que não são desejáveis estar próximas da outra em função de algum risco, né? Alguma característica. Então é o exemplo que ele dá aqui, né? No nosso gráfico, no nosso diagrama, né? Comparando, por exemplo, aqui a solda, eu vou pegar a diagonal que sai da solda, né? Posso comparar a solda descendo ou subindo aqui, se quiser comparar com a puncionadeira. No caso, eu quero comparar a solda com um almoxarifado inflamáveis, né? Vou pegar a linha que desce da solda com a diagonal que sobe do almoxarifado inflamáveis, onde elas se cruzam, é aqui que vai estar identificada a importância de eles estarem próximos ou não. No caso, ele colocou X. O que o X quer dizer? Que a solda não é desejável estar próximo do almoxarifado inflamáveis, né? E na parte de baixo aqui, o que ele colocou? Eu vou colocar então na parte de cima aqui o valor da proximidade e aqui embaixo a razão. Ele colocou o número 9, né? Então qual que é a razão número 9? Se eu ver aqui, né? Então ele colocou X, é não desejável estar próximo, em função da razão 9, que é risco de incêndio e explosão, né? Então eu posso usar esse critério para todos, né? Inclusive quando for fluxo de materiais. Então, por exemplo, a necessidade da puncionadeira estar próximo ao almoxarifado geral, né? Ele colocou extremamente importante, em função da razão 1, que é o fluxo de materiais. Então eu faço essa análise área por área, até então sou obrigado a passar todas as áreas aqui, né? E aí no final vou ter um diagrama parecido com esse, né? Então aqui a gente costuma utilizar já um modelo já pronto, até no Excel, onde eu tenho ali o recurso de formatação condicional. Então conforme eu vou preenchendo, ele vai pintando a célula, né? Então até visualmente fica fácil enxergar quais as áreas que têm a maior necessidade de proximidade. Então, por exemplo, que a portaria e o recebimento é extremamente importante estar próximo, né? O check-out, a conferência e a preparação de carga é extremamente importante estar próximo, né? O check-out e o estoque é extremamente importante estar próximo, porque é em função de fluxo de materiais, né? Então fica bem visual, eu batendo o olho no meu diagrama, identificar quais áreas devem estar próximas uma da outra, né? A segunda etapa, né, a etapa número 2, na verdade ela acaba nascendo em paralelo, né? É onde eu vou identificar as áreas e as características necessárias. Então, para cada área eu vou identificar quantos metros quadrados eu preciso, qual que é o pé direito que eu preciso, né? Se eu necessito de água, se eu necessito de vapor, de ar comprimido, de alguma fundação, se tem algum risco envolvido, né? Então, todas as características e necessidades dessas áreas eu vou preencher aqui nessa folha e vai até me ajudar na hora de eu preencher o próprio diagrama de relação, né? Então, de repente, se eu marquei aqui que determinadas áreas vão compartilhar algum recurso, vai me ajudar a montar meu diagrama. Então, as etapas 1 e 2, elas andam mais ou menos em paralelo, tá? A etapa 3, eu vou transformar essas informações da etapa 1 e 2, né, em um arranjo inicial. Não é o meu layout ainda, ele é só um arranjo onde eu estou tentando obter aqui um fluxo mais adequado, mais favorável, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou posicionar todas as áreas aqui, pode ser formas geométricas, bolinhas ou quadradinhos que seja, né? E eu vou ligar essas áreas conforme aquela ligação que eu coloquei, conforme aquela necessidade que eu apontei no diagrama, né? Então eu posso dizer que onde eu apontei com necessidade A, né, extremamente importante, eu vou dar um tipo de linha mais grosso, o E uma linha mais fina, o I mais fino ainda, o O a mais fininha, e o X, que é onde não deve estar por algum risco, né, eu vou usar uma linha diferenciada, vermelha ou um zigue-zague como está aqui, né? Então no primeiro momento eu vou listar as áreas, vou fazer essas ligações, né, aqui como a gente está vendo aqui, né, das linhas mais grossas e mais finas, e vou começar a brincar aqui, a rearranjar, reposicionar essas áreas de uma maneira a obter o melhor fluxo, né? Ainda não estou preocupado com espaço, estou preocupado agora com o melhor fluxo, né? Posso já nesse momento,
com base naquela minha relação de necessidades, dá mais ou menos o tamanho de cada área, tá vendo aqui, ó? Eu dei mais ou menos o tamanho de cada área. Não é exato ainda, porque eu não sei se essa área vai ficar de fato aqui. Mas se eu dando mais ou menos o tamanho da área em metros quadrados aqui, eu consigo ir brincando com esse encaixe, né? Então o que consegui fazer? Consegui fazer um arranjo que não é o meu layout ainda, mas que está buscando aqui o melhor fluxo, né? Nesse momento eu já consigo, em função até de características do meu terreno, avaliar se eu quero ter um fluxo linear ou se eu quero fazer um fluxo em U, né? Então esse aqui é um exemplo de um projeto nosso real mesmo, né? Então a etapa 1, o diagrama, a etapa 2, a característica, a folha de característica, e a etapa 3 a gente montando aqui, buscando esse melhor posicionamento em função dos fluxos, né? Na etapa 4, o que eu vou fazer? Eu vou buscar encaixar esse fluxo, esse posicionamento inicial que eu fiz, agora sim dentro dos espaços que eu tenho no meu terreno, né? Se num primeiro momento eu ainda estou avaliando qual prédio vai ficar, né? Então eu vou fazer primeiro aqui um plant layout, então estou identificando aqui, né, em quais prédios eu vou ocupar, e aí eu estou identificando os fluxos internos e externos da maneira macro, né, na nossa imagem da esquerda, né? E aí eu acabei detalhando um pouquinho mais aqui, né, mas ainda em bloco, né, não estou detalhando equipamento. Nesse momento o que é importante é o fluxo entre as áreas. Então eu estou posicionando os blocos das áreas e identificando os fluxos para justamente avaliar se tem contrafluxos ou não, né, e qual foi o fluxo obtido, se está atendendo às minhas necessidades, né. Então nesse momento a gente sempre recomenda, né, que façam mais de uma proposta, né, não vamos achar que a nossa primeira proposta foi a melhor, né. E aí, com as várias propostas, né, eu vou ter possibilidade de fazer o quê? De explorar melhor, tanto os fluxos necessários, quanto as possibilidades do terreno, né, possibilidade de ocupação de prédios diferentes, né. E aí sim, depois que eu gerei algumas propostas, no caso que ele gerou 4 propostas, bem diferentes uma da outra, né, aí a gente vai partir agora para um comparativo entre elas, né. Então eu vou comparar cada proposta com relação a fatores quantitativos e qualitativos, né? Quantitativo seria investimento, custo operacional, se atendeu ou não a minha capacidade de produção ou de armazenagem, o que seja, né? E fatores qualitativos também, né? Com relação ao bem-estar e a segurança da operação, a flexibilidade para uso de recursos ou futuras ampliações também, né? E aí eu vou optar, né? Eu vou escolher aqui qual foi a proposta gerada, né? Qual foi a proposta que mais atendeu as necessidades, né? E agora sim, depois de escolher uma proposta, é que eu vou partir para o detalhamento. Então o detalhamento, dizer onde vai ficar o equipamento, é a última etapa, né? Então a partir do macro lá, entendendo onde a necessidade de proximidade de cada área, reposicionei, encaixei no meu terreno, fiz o meu block layout. Depois de aprovada a proposta, é que sim, essa proposta aprovada eu vou começar agora a buscar então o melhor posicionamento dos equipamentos dentro das áreas. Então primeiro eu posiciono, busco o melhor fluxo entre as áreas, e agora no detalhamento vou buscar o melhor fluxo entre postos de trabalho, equipamentos, etc. E agora eu vou detalhar, né, cada prédio, fluxos internos, fluxos externos, né? Ok, pessoal. Bom, era isso que eu queria dividir com vocês aqui com relação a essa metodologia, né? E agora a gente coloca à disposição de vocês aqui, né, para ao vivo esclarecer alguma outra dúvida que possa surgir. Obrigado, pessoal.